Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas e reflexões, hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos assistem nesse trabalho, e rogamos, Senhor, que a Tua paz, a Tua bênção e a Tua luz possam envolver-nos, a todos nós aqui presentes na reunião, e aos companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião até o momento. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam receber as vibrações de Teu Espírito maravilhoso. Também te rogamos pelos companheiros do grupo e seus familiares que estiverem adoentados, que eles possam, Senhor, receber as bênçãos da saúde, a fim que eles possam melhorar ou recuperar a sua saúde totalmente. Também, Senhor, te rogamos pela nossa casa, nosso lar, nossos amigos, parentes, vizinhos e todos aqueles que nos são mais caros. Também pelos companheiros que nos pedem prece, por seus familiares que se encontram nos leitos de dores e por todos aqueles que sofrem no nosso planeta, Senhor. Por último, te rogamos pelo nosso planeta e pelo nosso país, que ambos estão passando por algumas dificuldades, Senhor. Tu possas aliviar essas dificuldades, para que nós possamos também nos sentir um pouco também mais aliviados. Sendo assim, esse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz estejam conosco, nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando, vamos continuar o estudo hoje, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: não ponhais a candeia sob os alqueires. Sob o alqueire. Vamos à leitura do item 8. Não vades ter com os gentios. Item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 5, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Comentários a respeito da passagem. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, porque nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno, e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que ele disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a inversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Bom, o que Jesus estava recomendando aqui para eles é que eles deveriam ir atrás daqueles que não eram gentios. E os gentios, os que não eram gentios, eram exatamente os israelitas e os judeus. Estes já tinham uma noção da palavra, né? Já tinham uma noção daquilo que Jesus pregava. E por isso Jesus recomendou que eles fossem até estes,
porque estes já tinham um certo entendimento e seria bem mais fácil deles assimilarem com mais afinco, com mais clareza os ensinamentos do Mestre. Enquanto que os pagãos seria mais difícil. Mas, como foi na leitura dizendo aqui para nós, eles teriam seu tempo para a conversão. Isto é que Jesus nos mostrou com relação a esta passagem. Aliás, isso é a explicação que foi passada para nós com relação à passagem. Algum comentário com relação a isso? Val e Marlene. Eu sempre entendia que não era, assim, segundo eles falam, né, na igreja, que era para manter o mesmo círculo, entendeu? Para não se misturar. Então é diferente da explanação. Então a gente sempre falava lá que realmente tipo assim, a palavra veio para aquele povo, né? E nós somos representantes dele, então tem que ficar aqui. A gente não misturar. Agora o senhor está falando de outra coisa. Interessante. E faz mais sentido até, né? Faz mais sentido até porque, olha só, Jesus não discriminava ninguém. Né? Não discriminava ninguém. E por não discriminar ninguém, ele disse, porque, olha só, Jesus sabia que todas as pessoas tinham oportunidade para receber a palavra. Uns mais cedo, olha só, uns mais cedo e outros mais tarde. Uns mais cedo seriam o povo escolhido no caso, seriam os israelitas e os judeus. E aqueles mais tarde seriam os pagãos, ou seja, aqueles que não têm um mínimo de conhecimento, tal. Teria que ser um trabalho mais apurado. E por isso que Jesus disse para ir não ir aos gentios, porque o texto está dizendo que os apóstolos ainda não tinham a capacidade suficiente para levar a palavra até aqueles outros. Por isso, sim, se eles tivessem, Jesus mandaria eles ir também. Não sei se vocês perceberam na leitura, dizendo que os apóstolos não tinham ainda a capacidade para atingir os pagãos, os gentios ainda. Mas haveria um momento, ou seja, os discípulos teriam condição daí a um futuro próximo ou distante, mas eles teriam a condição suficiente para espalhar a palavra para aqueles pagãos. Pronto. Até porque Jesus disse que das ovelhas que o Pai lhe entregou, nenhuma se perderá, nenhuma se perderia. Ou seja, isso é interessante. Deixa eu saber. Marlene, quer dizer alguma coisa? Não, ficou claro. Ficou claro. Então vamos a o item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Isso aqui é interessante, deixa eu marcar isso aqui para a gente depois comentar a respeito disso. Os incrédulos... Opa, onde é que foi? Pulou aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Tá. Foi diminuir um pouquinho. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais os germes fecundos se encontram e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão.
Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva. Porque, assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostras de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral, e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outra. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro os que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Vamos parar um pouquinho aqui. Bom, o que ele está dizendo aqui é que o fruto só dá no tempo certo. E ele está dizendo também no início, até grifei aqui, que os espíritas funcionam como esses apóstolos. Porque nós espíritas, a gente não quer puxar na marra que alguém seja do nosso lado. Não, a gente não está preocupado com isso. A gente quer aqueles que estão indecisos, conversam com aqueles que estão indecisos, aqueles que não têm religiões. A gente pode conversar e talvez eles possam entender o que a gente diz, entender o que a gente fala e possa até começar a procurar entender o porquê da doutrina e porquê dos fenômenos. Então a gente não fica doido procurando, não, você aceita Jesus, não sei o quê, e você não aceita o Cristo e tal, certo? Não, a gente não está preocupado com isso. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado exatamente em divulgar a doutrina para aqueles que têm uma certa, que não, repito, que não tem religião, que não tem doutrina, mas que tem uma certa boa vontade de mente aberta para aceitar e entender e procurar entender determinados assuntos outros. Então, é isso que o texto está nos dizendo. Mais um pouquinho da leitura. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte, em todos os homens, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte, da qual a verdade triunfa, pouco a pouco, como o paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra. Então, são povos que se encontram separados como as religiões, né? Separados por ideias diferentes, por pensamentos diferentes, por comportamentos diferentes, e às vezes não querem se misturar, justamente por conta de que a interpretação da Bíblia faz interpretação diferente, faz com que grupos diversos se separem por conta da interpretação diferente de cada grupo. Então, isso realmente é algo muito complicado. Mas nós sabemos que uma hora ou outra tudo isso vai ser apenas lembrança, e que nós estaremos todos
no mesmo caminho, com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, com as mesmas virtudes, todos juntos trabalhando pela, pela evolução da humanidade e, logicamente, do universo. Mais comentários, se alguém quiser? Só que nós, o espírita, ele tem essa consciência de que tudo tem que ser de comum acordo, que a pessoa só deve participar, só deve, se ela realmente sentir isso no coração. Não existe pressão, não existe chantagem, não existe, olha, se tu for lá, tu vai ter essa cura, se tu for lá, tu vai ter isso. Geralmente a gente convida para ouvir uma palestra, ninguém é obrigado a fazer parte, a tomar água. Aí você vai ouvir uma palestra, se você gosta, você vai novamente, ouve. Então, assim, nós fazemos a nossa parte no sentido de convidar e a espiritualidade faz a parte dela, no sentido de que na hora que você entra no centro espírita, você já é ajudado. Você não está vendo nada acontecer, mas as coisas acontecem, né? Porque também, até essa questão de uma pessoa chegar a participar da palestra no centro espírita, já houve todo um trabalho espiritual antes, porque é todo um encaminhamento, nada é por acaso. E aí, o que a gente faz? Quando a pessoa melhora, que vai embora, a gente fica triste, mas a gente ora por aquela pessoa, pede que Deus tome conta, e às vezes aquela pessoa retorna. Uma outra questão também que às vezes a gente tem determinado grupo bacana, médios, tal, e de repente aquele médico que está mais ajudando ali resolve viajar, resolve ir embora, resolve. Na hora a gente sente, mas aí a gente ora e Deus, eu sempre digo lá no grupo, né? Porque às vezes no dia da reunião mediúnica, o médium falta e tal. Aí eu sempre digo, gente, vamos orar e entregar para Deus, porque o Espiritismo, os centros espíritos locais, são todos comandados pelos espíritos, desencarnados também, né? Que na verdade eles é que comandam tudo, nós somos trabalhadores. E quando a gente deu sempre a determinada pessoa, uma colega, disse um dia desse que não leva ela por cento, porque ela não vai gostar porque tem tão pouca gente. E aí eu fiquei, meu Deus, a gente não vai porque tem muita gente, a gente vai atrás de algo muito maior, né? Se o irmão ainda não tem essa consciência, ainda está precisando de muita coisa. Então, o espiritismo é isso, é respeito ao livre-arbítrio de cada um. Era isso. Ok, muito importante que Marlene falou com relação a ter muita gente, ter pouca gente. Se a gente for atrás de que só só vai em lugar que só tem muita gente, aí fica complicado, né? Porque significa que a gente não está indo para receber outra coisa, não. A gente está indo só porque tem muita gente, e aí com muita gente a gente acha que no lugar que tem muita gente tem muita força, né? Ou então muita harmonia, muita paz. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes, no lugar que tem muita gente, tem mais briga, inclusive. Tem mais confusão, tem mais milindres, tem pessoas que vão se embora do centro ou da igreja ou qualquer outra igreja por conta de algo que disseram e a pessoa não gostou, e por aí vai. Na verdade, onde a gente for, todo lugar que a gente for, sempre tem um probleminha, uma confusãozinha. Até na nossa casa tem, que é o nosso maior aconchego, a nossa casa. De vez em quando tem umas confusõezinhas, umas discussões, umas brigazinhas. Imagina no lugar, em outro lugar, no centro espírita, na igreja evangélica,
na Igreja Católica, na Umbanda, em qualquer lugar tem pessoas humanas. Todos nós somos imperfeitos. E sendo imperfeitos, a gente, né, de vez em quando, se aborrece, ou fica melindrado, resolve não ir mais. Se não quiser mais ir, aí de quem é o problema? É da pessoa mesmo, que não vai receber as mensagens, os ensinamentos da sua doutrina. Muito bem, Marlene, muito bem. Vamos aqui ao item 11. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Item 11. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. E o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. São Mateus 9, de 10 a 12. Comentários a respeito dessa passagem. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que dela abusam. Então, vamos parar um pouquinho bem aqui. Olha só, pessoal. Aqui, nós estamos diante daquilo que nos conta a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? A parábola dos talentos mostra que 3 pessoas, todas as 3, elas receberam determinados talentos, cada uma por sua capacidade. Então, quem recebeu 5 é porque tinha maior capacidade, quem recebeu 2 é porque tinha capacidade regular, quem recebeu 1 é porque a capacidade não era lá essas coisas. Mas essas 3 pessoas da parábola representam toda a humanidade, querendo nos dizer essa parábola que toda pessoa humana recebe pelo menos um talento. Mas, na verdade, a pessoa humana não recebe apenas um talento. Nós, seres humanos, por piores que sejamos, nós recebemos 1, 2, 3, vários talentos. Por exemplo, nós aqui que estamos participando da reunião, nós temos o talento de ver, o talento de ouvir, o talento de falar, o talento de caminhar, o talento de ter família, etc, etc, etc. Além desses talentos, nós temos os talentos profissionais e outros talentos artísticos, por exemplo. Ora, Deus espalha para toda a humanidade
os mais variados talentos e espera que todas essas pessoas que recebem esses talentos usem esses talentos para o bem. Mas, como nós temos livre-arbítrio, o que acontece? Nós podemos usar estes talentos para o bem ou para o mal. Agora, bem aqui no finalzinho, diz que se eu for usar mal o talento, ele vai ter que arcar com as consequências daquilo que usou mal. Até porque, na parábola dos talentos, a gente percebe que aquele que distribuiu os talentos, depois de algum tempo, volta para prestar conta com aqueles pelos quais ele espalhou os talentos. Olha que coisa interessante isso aí, pessoal. E aí, o que acontece? Ele foi julgando de um por um os 3, e para aqueles que usaram bem os talentos, esses foram glorificados. E aquele que usou mal o talento, recebeu o castigo merecido. Então, nós temos muitos talentos, e a doutrina espírita, juntamente com o evangelho de Jesus, através da parábola, nos diz que nós devemos usar os nossos talentos para o bem, para o nosso bem e para o bem de todos, para o bem da humanidade. Se assim não acontecer, repito, nós teremos que arcar com as consequências do uso mal desses talentos. Logo, precisamos estar atentos, porque senão nós podemos, sair da linha, o que não deve ser, o que não deve acontecer, aliás. Algum comentário com relação a isso, meninas? Não, Marlene? Não, só que Deus é tão maravilhoso que existem médios em todas as classes sociais, econômicas, e assim, na grande maioria, muita gente manda fechar o corpo quando percebe que tem alguma coisa, vai no terreiro de Umbanda, manda fechar o corpo. E dependendo da religião que aquilo aparecer, que a pessoa for, é toda uma situação muito difícil. Mas assim, a coisa mais bonita disso tudo é que os grandes apóstolos, eles eram pessoas simples, pessoas humildes. Eles tinham um valor, né? Eles tinham algo muito maior do que a gente vê. E a gente percebe também que o espiritismo, mesmo tendo médios em todas as classes, mas a gente percebe um avanço muito grande nas pessoas que estudam, que vão aprofundando o conhecimento, porque vão entendendo, né? Já pessoas, eu digo por isso, por nossos centros espíritas, pessoas que estão lá há 10 anos, 20, mas que nunca procuraram conhecer nada, ela fica sempre atrás no conhecimento. E a gente tem que entender que quanto mais a gente procura, mais a gente acha, mais a gente busca, mais a gente. E às vezes você se acomoda só ali em ouvir uma palestra, você não gosta de ler, e falta essa consciência para alguns espíritos ainda. É isso. Muito bem. Tá, então é isso. Os talentos são espalhados e a gente precisa usá-los de forma correta. E a mediunidade também é um dos talentos que deve ser usado de forma correta. Então vamos continuar na leitura. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção
a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos como para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscar lá longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a humanidade. Bom, então ele está falando aqui a respeito da mediunidade, que a mediunidade facilita ao médium estar em contato direto com os espíritos e receber a mensagem diretamente, sem precisar buscar longe, em outro lugar. Então, até nisso, Deus é bom com os médiuns, porque faz com que eles não precisam caminhar muito, não precisam procurar muito longe, para receber a mensagem diretamente. E aí também mostrar para o médium que existe uma vida após a morte, e esta vida após a morte tem um local determinado, um plano extraterrestre, em que vivem ali os espíritos, continuando o trabalho de conhecimento, de estudo, para o seu próprio aprimoramento. Então, quando o médium é espírita, fica mais fácil dele aceitar a mediunidade, fica mais fácil dele controlar a mediunidade, porque ele, com o estudo dessa mediunidade, ele passa a entender o porquê aquilo está acontecendo com ele. Porque outras religiões, eles não estudam a mediunidade. Por exemplo, vamos imaginar que tenha um médium na igreja evangélica, né? E ele, logicamente, não vai na doutrina espírita para ver o que está acontecendo com ele, lógico, né? Pelo contrário, os dirigentes da casa vão dizer para ele não ir, que isso não é coisa para eles irem e tal, não sei o quê. Agora, ele também não pode estudar a mediunidade. E se não pode estudar, ele vai ficar na ignorância e vai, inclusive, achar que aquilo é um peso, uma coisa parecida, vai achar que aquilo é um castigo de Deus, etc, etc. Porque não tem condições de entender o que está se passando com ele. Logo, é necessário o esclarecimento através do estudo para que ele possa entender o que está acontecendo consigo, com o seu corpo e por que aquilo está acontecendo. Então, fica muito mais fácil e mais simples. Muito mais fácil e mais simples. Por isso é que é o seguinte, olha pessoal, eu vou repetir aqui. Meninas, eu vou repetir. Nós estamos estudando este livro aqui, e este livro, já bem mais lá atrás, a gente viu o seguinte, que o Espírito de Verdade, no capítulo
6 deste Evangelho, que fala a respeito do Consolador, em uma passagem ele diz o seguinte, lá nesse capítulo, ele diz o seguinte, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, amar e conhecer, estudar é o principal. E o pessoal não está preocupado muito com isso, não. É impressionante como uma boa parte dos espíritas não estão preocupados com isso. Não estão preocupados. Tanto é que a gente percebe, Val e Marlene, que nos estudos espíritas tem muito pouca gente. Muito pouca gente, pouquíssima gente. E esse pessoal, nós, companheiros espíritas, não nos damos conta de que o conhecimento é que vai nos ajudar na evolução. Vai nos ajudar na evolução. Se eu me arrisco até a dizer, de que o estudo da doutrina é mais importante trabalho em qualquer centro espírita. O estudo da doutrina. Eu me arrisco a dizer, repito, que o estudo da doutrina é o trabalho mais importante de qualquer centro espírita. Eu estou afirmando isso porque eu já vi um grande palestrante espírita dizer isso. E se ele diz isso, ele sabe o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo. Sabia o que está dizendo. Porque ele era um grande estudioso, né? Ele sempre participava dos trabalhos de estudo, e o trabalho de estudo esclarece a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso espírito. Aí a gente passa a entender determinadas coisas que acontecem na doutrina e determinados fenômenos. Logo, é por isso que a gente se envolve tanto com isto aqui. Comentários? Não. Só que é realmente fundamental o conhecimento quando você. O conhecimento é necessário numa reunião mediúnica, mesmo que tu não seja doutrinador, mas quando chega um espírito lá, se tu tiver conhecimento, tu vai saber se ele está blefando, tu vai identificar quem é quem, né? E se tu não tiver conhecimento, não vai acontecer isso. Quando tu vai conversar com um colega que chega pela primeira vez, mesmo que tu não esteja fazendo atendimento fraterno, mas ele vai te fazer perguntas que tu tem que saber responder, que aí é que vai estar o diferencial, o explicar o que é isso, o que é aquilo, o que é espiritismo, o que preconiza, o que acontece. E toda vez que eu estou ouvindo agora de novo Memórias do Suicida, que, gente, tem coisas que eu não vi na primeira vez que eu dei uma olhada por cima e que agora eu estou ouvindo com muita atenção e eu detecto coisas que... Porque eu sou uma grande estudiosa, não sou tchan, mas desde que eu estou no Espiritismo, o meu amigo Humberto sempre incentivou o estudo, sempre estudar, procurar ler outros livros, procurar ver outras fontes, então eu e você vê tanta coisa, eu fico me perguntando, gente, tanta coisa que você volta e meia descobre que você não sabia, que é fantástico. E então o conhecimento ele é fundamental, é muito interessante. Eu gosto e acho que todos os irmãos deveriam seguir essa linha. Mas também é questão do livre-arbítrio, né? Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Mas mostra os caminhos e mostra se a gente não fizer isso, dá isso, se a gente não fizer isso, dá aquilo outro, etc, etc. Não proíbe nada, mas adverte das consequências daquilo que a gente fizer. Pronto. Não proíbe coisa nenhuma. Muito bem. Val, alguma coisa? É porque eu tiro o fone, o
coisa que os cachorros ficam fazendo zoada latina. É. O que me encantou nessa doutrina é exatamente isso. Ela não proíbe tudo, porque o céu vai quem quer, né? Mas o umbral vai quem quer e quem não quer. Basta caboclo não fazer o que é certo. Então, assim, eles não existe assim, é proibido isso na roupa, no calçado, não. Mas eles ensinam as consequências do errado. E aí, uma vez que eu tenho conhecimento que o meu ato errado, a minha conduta, ela vai me prejudicar, e o que é melhor é que ela ensina que ela não vai prejudicar A ou B, você vai si próprio se prejudicar. O que eu fizer agora, com certeza eu vou colher, se não agora, mas depois. Mas se a colheita é eu que faço, não é o vizinho, não é outra, é eu quem faço a minha própria colheita. Então, quando a gente se põe, pelo menos eu, diante dessa situação, você pensa duas vezes, né? E o que eu acho muito importante também para mim, essa doutrina, é que ela faz a gente não alimentar o ego, porque é muito bom a gente alimentar o ego, né? Mas ela deixa bem claro que o ego é importante, mas ele é a gente que deve conduzir ele, não é ele conduzir a gente. Porque uma vez que a gente deixa o nosso ego nos conduzir, a gente já está um passo o erro. Já está no erro, né? Porque daí você deixa de admirar o grande Criador, o executador, e deixa de ter humildade diante de Deus e achar que você pode. E sem a graça de Deus nós não podemos nada. Então, para mim, foi assim, fundamental, muito. E o conhecimento, como a irmã falou, ele é fundamental. Os dois são fundamentais. A mediunidade é fundamental no centro espírita, o conhecimento também é fundamental. Agora, o que a gente vê hoje muito na mídia, inclusive no YouTube, que eu assisto muito, é que é como se nós estamos numa era em que quem tem mediunidade, houve um tempo que quem era médium queria esconder, porque era uma coisa que eles achavam assim feia, né? Era usado pelo demônio, por isso, então as pessoas não queriam nem ter conversa. Hoje, até quem não é médium se faz curso no YouTube para ser médium, gratuito. Tá cheio de curso no YouTube. Desenvolva sua mediunidade. Então, assim, tá assim aflorando e a mídia tá lá em cima e todo mundo querendo dar um pitaco, todo mundo é médium. Então, parece assim que agora aflorou demais e o ego leva as pessoas lá em cima. Eu lembro que eu seguia uma um canal que era Casa Plataforma Universalista, Plataforma de Oração, que tem um rapaz assim, um médium maravilhoso, mas aí eu não sei o que aconteceu, ele sei que ele já saiu dessa casa, montou outro canal para ele, que é o Pedro. Pedro alguma coisa, me esqueci. Eu nunca mais vi ele lá e aí virou outra coisa. Eu digo, gente do céu, o que é isso? Quer dizer assim, que parece que o ego das pessoas agora, quem tem, faz questão de botar assim nos quatro cantos. E quem não tem, tá todo mundo correndo atrás porque está na mídia, está na moda. E eu acho que aí também é um grande perigo, né? Tá? E o conhecimento, não. O conhecimento você tem que querer ir atrás, você tem que buscar. E esse conhecimento, na mesma proporção que ele te dá uma asa, ele te freia também, porque você tem conhecimento, mas você sabe também as consequências dos teus atos errados, do meu ato errado. Então, cada conhecimento que eu tenho, na realidade, eu tenho mais um freio na minha vida, porque ele não é para o vizinho, não, ele serve para mim mesmo. Cada livro que eu leio, eu penso, isso aqui eu tenho que tirar da minha vida, isso aqui eu tenho que botar na minha vida, no meu viver. E, assim, é maravilhoso. Para mim foi algo libertador. Muito bom. Ok. Então, a história do vai pro céu quem quer, vai pro umbral quem quer, pois é.
foi para o umbral porque quis, foi para o céu porque quis. Então não pode reclamar e foi porque quis. Ninguém foi obrigado a ir para o inferno. Não, ele foi de livre e espontânea vontade para o umbral e para o céu. Foi livre de espontânea vontade. Simplesmente por conta do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que nos diz tudo. O que nós vamos ter e o que nós não vamos ter. Tá, vamos mais um pouquinho aqui. Coragem da fé. Item 13. Aquele que se me confessar e me conhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. 15. Comentários a respeito das duas passagens anteriores. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia, tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai, o que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se terem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio turno e pelo dos outros. Quando eu li a passagem, os dois primeiros itens aqui do Evangelho, eu me lembrei, meninas, da negação de Pedro. Vocês lembram? Pedro negou. E Jesus ainda avisou para ele: Pedro, Pedro, ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Bom, a gente... Para mim, a atitude de Pedro foi traição. Foi traição. Assim como a atitude de Judas foi também traição. Só que a atitude de Judas, ele teve um remorso muito grande e acabou se suicidando. A de Pedro, quando o galo cantou, ele percebeu a besteira que ele já tinha feito, né? Mas aí ele passou por cima disso. Ou seja, ele a partir daí não negaria Jesus mais de jeito nenhum. E foi considerado um dos grandes apóstolos. A questão é, nós aqui nós que participamos da reunião agora nesse instante, será que a gente não nega Jesus, as suas palavras, de vez em quando? Hein, meninas? Será que a gente não nega Jesus de vez em quando?
É uma pergunta boa para a gente saber responder. Bom, vamos pensar no seguinte. A gente está passando a vista pela Bíblia. E a gente já passou várias vezes por trechos em que o povo de Israel, de vez em quando, escapulia da linha, saía da linha e era castigado. Ou seja, eles viviam constantemente ali na linha, de vez em quando eles escapuliam e eram castigados. E por conta disso, eles recorriam novamente a Deus, e Deus, como se perdoasse as atitudes deles. E a partir daí voltava a assessorá-los outra vez. Assim também somos nós. A gente nega Jesus quando a gente faz uma coisa errada. E de vez em quando nós fazemos uma coisinha aqui, outra acolá errada. E isso significa que nós estamos saindo da linha, estamos negando Jesus. Mas não é por isso que ele deixa de nos amar, nem ele nem Deus. Porque eles sabem das nossas dificuldades e eles nos dão sempre novas oportunidades para que a gente possa sair daquele débito, daquele erro, né? E o que Jesus espera de nós é que a gente não continue negando ele, que a gente não continue errando. Mas, repito, como a gente ainda é imperfeito, nós vamos continuar errando aqui, mora aqui, outra acolá, mora aqui, outra acolá, até que vai haver um momento em que a gente será considerado verdadeiros discípulos de Jesus. E isto será uma maravilha. E aí nós diríamos, igual Paulo disse, que não era ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele. Assim a gente dirá também daqui a quanto tempo não sabemos. Mas nós diremos também, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque a partir desse momento, nós seremos diretamente dirigidos pelo Mestre Jesus. Ou seja, ele vivendo completamente em nós. Este, minhas amigas, é o objetivo da doutrina, é o objetivo de Jesus, é o objetivo de Deus para conosco. Ainda bem que a gente sabe que nós somos imperfeitos, mas que nós seremos perfeitos uma hora ou outra. Basta que a gente comece a errar menos, ou então não errar mais. Mas aí, dependendo do nosso livre-arbítrio, e como nós somos tentados o tempo todo dia, toda hora, a gente também cai uma hora aqui, outra acolá, mas será relegado a essas situações e a gente será recebido de braços abertos lá no plano maior, como disse Val ainda agora, no céu. E aí seremos realmente felizes. Ou simplesmente mais felizes. Comentários? A questão da nossa consciência, né? Ela, quando a gente faz aquela reflexão, aquela análise com a gente detecta muitas coisas que a gente está muito longe de ser um discípulo de Jesus como deveria ser, né? No nosso tratamento com o próximo, no nosso tratamento com o drogado, no nosso tratamento com tantas pessoas que precisam de nós. Muitas vezes a gente não faz o que deve fazer, né? Então a nossa consciência no nosso dia a dia, a gente vai, e o nosso estudo, a nossa reflexão, ela vai nos fazendo. E de pouquinho, se você tiver realmente boa vontade,
você vai melhorando. Hoje você detecta, olha, eu não agi como deveria, não fui legal, e aí você vai entendendo que não adianta teoria, é preciso é preciso ação. A oração só tem sentido com ação. E ação de verdade é amar ao próximo como a você mesmo, né? Não é fácil, não. E, infelizmente, muitos de nós não temos esse amor, essa caridade. Estamos lutando para isso, né? Mas é um processo lento. É isso. Para mim é reconfortante saber que, apesar dos nossos erros, dos meus erros, né? O Papai do Céu sempre dá uma oportunidade. Se não agora, mas na próxima vez, Ele sempre vai me dando outras vidas e outras oportunidades para me tendo consciência daquilo que eu errei e que eu preciso mudar. Então é muito confortante para mim saber que Deus, ele não é porque eu errei hoje que eu estou condenada. Não. Como o senhor falou, né? Às vezes a gente erra, não tem nem noção. Eu sei que eu já fiz muitos erros. Hoje eu tenho muita certeza, mas muitos eu fiz sem saber que era um erro. Eu achava que estava certo. Hoje eu sei que é errado. E aí é reconfortante saber que Deus, ele vai dando uma chance, duas chances, três chances, quantas a gente precisar, até que ele nunca desiste da gente, nunca, nunca Deus desiste da gente. É mais fácil o homem desistir, mas chega uma hora que se não agora, depois, mas as coisas vão se apertando de um tanto que chega uma hora que o ser humano ele se rende aos pés de Jesus porque ele vê que não tem outra alternativa. Por mais que ele diga não, não hoje, amanhã, depois, mas chega uma hora que ele se rende aos pés do Criador e para mim isso é maravilhoso. Saber que apesar dos meus erros, Deus está aqui para me ajudar e ele está sempre dizendo que tu não consegui agora, te esforça. Eu quero o teu melhor, eu estou do teu lado, eu vou sempre torcer por você, eu confio em você, eu sei que você é capaz. Mas se alguma coisa sair que não eu não consegui, ele vai dizer assim, eu vou te dar uma outra chance. Não sei quando, mas eu sei que ele vai me dar uma outra chance. Então, para mim, isso é muito bom. É reconfortante. Ok, muito bom, muito bem, muito bem. Então, a doutrina espírita tem esse dom de fazer com que a gente tenha consciência de que está fazendo o certo e o errado. Tenha consciência. E também ter consciência das consequências daquilo que a gente faz, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Ou seja, a gente não tem desculpa, não pode ficar dizendo não, colocando desculpa nas coisas, nos nossos erros, etc. Porque a gente sabe que não adianta colocar desculpa. Não, eu fiz, aí justificar. A palavra mais certa é justificar. Não adianta justificar os nossos erros, porque não vai convencer ninguém, nem a si mesmo, e, logicamente, nem o próprio Jesus. Então, é isso que o conhecimento nos faz adquirir. Certeza do que a gente está fazendo, certeza daquilo que a gente vai receber por conta do nosso livre-arbítrio e certeza que existe uma vida maior depois dessa e que ninguém pode escapar. E vai chegar uma hora que todos vamos para o lado que a gente veio, de onde a gente veio, e é lá que é o nosso local real e verdadeiro. Muito bem, nossa hora já se esgotou e eu gostaria de convidar uma das nossas companheiras para fazer a nossa prece de encerramento. Quem se habilita? Eu faço. Então vamos lá, já estou de olhos fechados. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus, por esse momento de oração.
palavras possam ressoar a nossas vidas como um luzeiro, como uma grande luz, mostrando-nos exatamente aonde nós estamos, para onde devemos ir. Que possamos ser verdadeiras luzes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família. Que possamos nos depositar aos teus pés, Senhor, e permitir que o Senhor nos guie de acordo. Gratidão, meu Deus, por esse ensino, que o Senhor possa ser com nossos companheiros que não puderam estar presentes, os seus familiares, que o Senhor possa nos dar uma noite bem agradável, nós, nossa família, nossos parentes, nossos amigos. O Senhor esteja em cada hospital, em cada coração, clama por ti, Senhor. Muito obrigada por esses momentos de prece, de oração, de conhecimento. Sempre. Boa noite, Marlene. Boa noite, Val. Bom final Boa de noite. semana. Paz para todos nós. Saúde e harmonia. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima reunião. Tchau, tchau.